Bom, pessoal, então essa aula aqui de hoje é sobre exercícios, né? Nós vamos fazer alguns exercícios de taxa de variação, bom? Então eu vou fazer com vocês aqui, eu coloquei um total aí bem grande de exercícios, né? De itens dessa taxa de variação, mas eu vou selecionar alguns mais interessantes para a gente, tá bom? Eu vou pegar aqui uma função linear para a gente trabalhar, então eu vou trabalhar esse item C. E aí eu quero que depois vocês treinem, né? Depois dessa aula aqui, treinem os outros exercícios, tá bom? Vou pegar inicialmente aqui uma função linear, vou pegar aqui uma função parabólica, né? Ou seja, de segunda ordem. Vamos trabalhar também aqui uma função cúbica, né? Porque cada uma delas vai ter uma resposta diferente com relação ao quociente de diferença, tá bom? E vamos trabalhar aqui então também a função constante, olha como é interessante que é a função constante, tá bom? E por último, eu vou trabalhar com vocês a função aqui, uma função hiperbólica, né, 1 sobre x2, né, que é um pouco diferente, você vai ver que vai dar uma resposta bem diferente, tá bom? Então eu vou começar aqui com o item C, né, que é a função linear. Então a gente tem f de x igual a menos 2x mais 4. E o que ele está pedindo aí é que você calcule, né, justamente o quociente de diferença ou, né, como você queira conhecer, queira chamar de outro nome, a taxa de variação, tá bom? Taxa de variação média, tá certo? Então, o que a gente conhece como quociente de diferença, né, vou chamar assim de QD, né, que é o nosso quociente de diferença, vai ser a taxa de variação média, tá bom? E ele é dado por aquela expressão, né? Ou seja, o nosso QD é dado por f de x mais h menos f de x que divide h, tá bom? Para você calcular isso daqui, você vai precisar primeiro escrever as duas expressões, ou seja, o f de x, que ele é igual a menos 2x mais 4, isso aí você já sabe, está claro aqui pela função. Agora, quem é f de x mais h? F de x mais h é dado justamente pela a ideia em que você substitui x mais h na função. Então, vai ficar menos 2 vezes x mais h, é semelhante à ideia de funções compostas, né? Ou seja, eu substituo aqui no lugar do x uma outra, né, função. Então, x mais h mais 4. Aí o que é que você precisa calcular agora? Você precisa calcular quem é f de x mais h menos f de x. Então esse desenvolvimento aqui vai ficar o quê? Vai ficar assim, ó, menos 2x mais h. Aí você tem que ter muito cuidado com os sinais. Então eu vou colocar aqui entre colchetes para facilitar. Esse cara aqui é o f de x mais h, né? Menos o f de x. Quem é o f de x? Menos 2x mais 4, tá bom? Tudo bem aí? Então, quem vai ser f de x mais h menos f de x? Vai ser menos 2x, né? Vou colocar aqui novamente o colchete, estou fazendo aqui a distribuição, ó, tá bom? Menos 2h mais 4. Aí agora eu vou tirar esse colchete aqui, ó. Menos com menos vai dar mais 2x menos 4. Então, finalmente a gente tem o quê? Menos 2x, menos 2h, mais 4, mais 2x, menos 4. Tá bom? Perceba agora o seguinte, ó. Eu posso cancelar esse menos 2x com mais 2x, posso cancelar o 4 com o menos 4, e aí o meu f de x mais h menos f de x vai ser igual a simplesmente menos 2h. Então, quem é meu quociente de diferença para esse problema? Vai ser f de x mais h menos f de x, que é menos 2h, que divide o quê? h. Cancela agora aqui o h com h, e o resultado é que o quociente de diferença, né, que é semelhante à taxa de variação média, né,
é igual a menos 2, né? Simplesmente menos 2. Aí você pergunta, por que que deu menos 2? Perceba que para qualquer que seja a função linear, né? Sempre quando você tiver uma função linear, uma forma de você ver que o resultado está correto, né, é que a taxa de variação média da função ou o quociente de diferença é sempre o valor do m. Sempre. Tá bom? Então, como a gente está vendo aqui, ó, como o m é menos 2, então aparentemente a resposta está correta. Tá bom? Vamos ver agora outra questão. Item E, que é uma parábola. Já a parábola, a situação é diferente, né? Então a parábola vai ser o quê? Item E, parábola é a seguinte, ó, x ao quadrado mais 3x. Como é que vai ficar aqui? Ó? X ao quadrado, né? O nosso f de x é x ao quadrado mais 3x. Tá bom? Se f de x ao quadrado mais 3x, o que vai acontecer? Eu vou ter que calcular quem é o f de x, eu já sei, que é x ao quadrado mais 3x, mas eu vou precisar calcular justamente o f de x mais h. Quem vai ser f de x mais h? Você substitui o x por x mais h. Então vai ficar x mais h ao quadrado, né? Mais 3 vezes x mais h. Tá bom? Então, como é que vai ficar essa parte aqui? Vai ficar assim, ó, x ao quadrado mais 2 vezes x vezes h mais h ao quadrado mais 3 vezes x, né? Mais 3h. Então, quem é f de x mais h menos f de x? Isso aqui vai ser igual a x ao quadrado, aí tem que escrever o termo todo, ó, x ao quadrado, 2xh, mais h ao quadrado, mais 3x, mais 3h, menos quem? O f de x. Quem é o f de x? X mais 3x. Né? Então, vamos só ajeitar aqui a expressão, vai ficar x ao quadrado mais 2xh, mais h ao quadrado, mais 3x, mais 3h, menos x ao quadrado, menos 3x. E aí olha que interessante, ó, a gente sempre pode cancelar aqui alguma coisa. Ó, x ao quadrado vai embora com x ao quadrado, 3x vai embora com menos 3x. Então, o valor de f de x mais h menos f de x é simplesmente igual a 2xh mais h ao quadrado mais 3 vezes h. Tá bom? Beleza. Então, quem é o nosso quociente de diferença? Então, quem é o nosso quociente de diferença? Que é semelhante à taxa de variação média, né? Que é f de x mais h menos f de x dividido por h. Isso aqui vai ser 2xh mais h ao quadrado mais 3 vezes h. Tudo isso aqui dividido por h. Como a gente tem h em todos os termos, eu posso colocar em evidência o h. Colocando em evidência o h vai ficar 2x mais h, né? Porque tem h ao quadrado, fica só 1h mais 3. Né? Então a gente tem aqui, ó, 2x mais h mais 3, tem mais um h, dividido por h, certo? Então, cancela esse h com esse h aqui, e o nosso quociente de diferença finalmente fica igual, que é semelhante à taxa média, né? Vou sempre colocar isso aqui para você nunca esquecer. Ele vai ser igual a 2x mais h mais 3. Aí perceba, ó, que realmente o quociente de diferença no caso da parábola, né, é muito diferente do caso da reta, porque não é igual ao m, né? Então, na parábola aqui, ó, perceba que eu encontrei um valor diferente, tá bom? Encontrei um valor diferente. Que depois a gente vai ver qual é a correlação com a parábola original, né? Quando a gente definir a ideia de derivada, você vai tentar entender
como é que é a correlação. Mas perceba que a taxa de variação média, né, é simplesmente isso daí. Depende de x e depende de h, tá bom? Então vamos lá para outra, não precisa ir mais além do que isso, a expressão é essa. Vamos para uma função cúbica, né? x3 mais 2x, então aqui é o item m, né? Então o item m aqui, a função cúbica, x3, né? f de x igual a x3 mais 2x. Então a gente está diante aí de uma função cúbica, né? Como é que fica? F de x, aí vamos calcular o f de x, a gente já sabe, é x3 mais 2x, né? E o f de x mais h? O f de x mais h vai ser x mais h ao cubo, né? Depois a gente vai ter que ver como é que fica isso aqui, mais duas vezes x mais h. Perceba que onde tinha x eu coloquei x mais h. Vamos lá. Quem é x ao cubo mais h ao cubo? Aí tem que ter um pouquinho de prática, né? Que vai ser a mais b ao cubo, né? Se você não souber a expressão correta, você faz a mais b ao quadrado e depois multiplica por a mais b de novo, né? Para quem já está esperto aí na expressão correta, vai ficar assim, ó, a ao cubo. Mais na frente eu vou trabalhar com vocês isso daí, porque dá origem ao binômio chamado binômio de Newton, né? Então, a mais 3 ao cubo, mais 3 vezes a ao quadrado vezes b, mais, o que mais? 3ab ao quadrado mais b ao cubo, né? Então, eu vou usar isso aqui, essa informação aqui importantíssima, né? E vou chegar à conclusão de que o meu x mais h ao cubo é x ao cubo mais 3 vezes, né? Quem é o a ao quadrado? É x ao quadrado vezes h mais 3 vezes x vezes h ao quadrado, né? Mais h ao cubo. Terminou? Não, porque ainda tem esse cara aqui, ó. Mais 2x mais 2h. Tá bom? Então, quem é f de x mais h menos f de x? Então, vamos lá. Tem aquele termo todo ali, ó. X ao cubo. Aí você tem que ter muito cuidado, ó. 3x ao quadrado vezes h mais 3x h ao quadrado mais h ao cubo mais 2x mais 2h. Tudo isso aí é o f de x mais h. Menos o f de x. Quem é o f de x? x3 mais 2x. Ora, como eu tenho x3 aqui e eu tenho x3 aqui também, e tem um sinal negativo, vai ser cancelado esse cara aqui com esse cara aqui. Tá bom? Porque tem um sinal negativo bem aqui, ó. Como eu tenho 2x aqui e tenho 2x aqui também, como tem um sinal negativo na frente, vai ficar cancelado também. Ou seja, o meu f de x mais h, vamos fazer aqui, ó. Fazer aqui embaixo para ficar mais espaçoso aqui, né? F de x mais h menos o f de x vai ficar 3x ao quadrado h mais 3x h ao quadrado mais h ao cubo mais 2 vezes h. Foi o que sobrou, né? Se eu dividir agora todo mundo por h, né, eu tenho o quociente de diferença. Tá bom? Então eu vou dividir todo mundo por h. O que acontece se eu dividir todo mundo por h? Esse h vai embora, né? Esse h aqui vai embora, né? Aqui eu perco uma potência, aqui eu perco só uma potência, então fica 2, né? E aqui eu perco o h completamente. Então vai embora com esse h aqui todo mundo, né? Vai ficar assim, ó, 3x ao quadrado mais 3xh,
porque sobrou uma potência aqui, ó. Tá bom? Sobrou o número 1 aqui. Esqueci de colocar, mas sobrou 1. Tá bom? Mais h ao quadrado mais 2. Tá bom? Então, o quociente de diferença aqui para a minha função cúbica, olha só. Fica 3x2, fica uma parábola, né? Olha que interessante. Né? Você já pode... uma parábola assim, né? Com 3x, né? Onde o a da parábola é esse rapaz aqui. Né? O b da parábola é 3 vezes o h, né? E o c da parábola é h2 mais 2. Isso é uma parábola. Tá certo? Tudo bem? Agora aqui você já pode começar a entender uma coisa importantíssima e que vai ser sempre verdade. Né? A taxa de variação média da função linear, né, deu um valor constante. A taxa de variação média da função parabólica deu uma função linear. E a taxa de variação média da função cúbica deu uma função parabólica. Isso é uma verdade. Isso vai ser uma verdade sempre. Então, função linear, quando você calcular a taxa de variação, vai cair numa constante. Isso é uma verdade sempre. Uma parábola, que é a função do segundo grau, quando você calcular a taxa de variação, vai cair numa função linear. Uma função cúbica, quando você calcular a taxa de variação, vai cair numa parábola. E assim vai. Então, a função de 8 ordem, né, de ordem 8, de oitava ordem, um polinômio de oitava ordem, quando você fizer a taxa de variação, vai cair num polinômio de sétima ordem. Isso é uma verdade sempre. Tá bom? Isso aqui é importante. Não é? Ou seja, a taxa de variação das funções polinomiais reduz uma ordem. Tá bom? Uma ordem do polinômio. Tudo bem? Isso é uma verdade. Uhum. Vamos ver como o que está faltando aqui agora, né? A gente calcular dois casos, né? Um que é a constante. Vamos tentar entender como é que fica no caso da constante. E o outro é essa função hiperbólica, né? Então a primeira função é a função 5 e a outra é 1 sobre x2. Então, vamos para cá. É o item O e R, né? Então, o item O, f de x igual a 5. Aí você, professor, mas como é que eu vou fazer nessa conta, né? Vamos lá. F de x é igual a 5. Tá certo? E quem é o f de x mais h? O f de x mais h seria eu pegar onde tem x e substituir h. Como não tem x em canto nenhum, o f de x mais h é 5. Tá bom? Então não tem nada para substituir. O f de x e h continua sendo 5. Isso é uma função constante. Não importa o que você substitua aqui, ela vai dar sempre o mesmo valor. Isso é a definição de função constante. Então quem é o quociente de diferença dela? Vai ser f de x mais h menos o f de x dividido por h. Então vai ficar estranho, né, professor? Vai, ó, 5 menos 5 dividido por h. 0 dividido por h. Quanto é que é 0 dividido por qualquer coisa diferente de 0, né? Por isso que aqui tem que ser diferente de 0. Então, h aqui sempre diferente de 0. Importante, né? O quociente de diferença vai ser 0. Simplesmente 0. Aí você olha assim, quer dizer que a taxa de variação de uma função constante é 0. Como o próprio nome está dizendo, a taxa de variação de uma função que é constante é 0. Significa o quê? Que a função constante não varia. Tá bom? Então, por isso que a taxa de variação da função constante é 0. Aí, professor, na aula passada você mostrou um exemplo lá de parábola, né? Que mesmo assim deu uma taxa de variação 0. Por que isso aconteceu? Né?
realmente, né, no exemplo anterior, né, da aula, a gente tinha uma parábola, né, só para lembrar aqui, fazer uma recapitulação, a gente tinha a temperatura da cidade que crescia e depois, né, caía. E realmente, quando a gente calculou aqui a taxa de variação nesse ponto aqui, nessa região, se você tiver lembrado da aula passada, a gente encontrou que a taxa de variação aqui era zero. Por quê? Né? Porque nessa região aqui, né, a parábola ela se aproxima, digamos assim, de uma função constante. Como ela está nesse período de sobe e de desce, em média, ou seja, num valor médio, num cálculo médio, né, a taxa de variação dela nesse ponto é zero. Tá bom? É por isso que ali deu taxa de variação zero. Em compensação, aqui, quando a gente calculou aqui a taxa de variação nesse ponto, né, deu negativo, por isso que a função era decrescente. E quando a gente calculou aqui, deu positivo. Bom? Tudo bem? Mas a função constante não, sempre dá zero. Então, qual é o outro caso agora? Vamos aqui fazer. Função agora diferente. Essa daqui é bem diferente. E é difícil, né? 1 sobre x2. É difícil da gente entender. Então, como é que vai dar? O que vai tirar aí de resultado? Né? 1 sobre x2. Como é que fica essa brincadeira aí? Vamos lá, tentar entender. Quem é o f de x? F de x é igual a 1 sobre x2. E quem é o f de x mais h? F de x mais h é quando você substitui o x por x mais h. Então aqui vai ficar x mais h ao quadrado. Certo? Olha só como é interessante aqui. Então vamos lá. Vamos tentar fazer alguma coisa aqui para melhorar essa expressão. Vai ficar assim. F de x mais h menos f de x vai ficar uma subtração de fração. Então você tem 1 sobre x mais h ao quadrado, né? Menos 1 sobre x. Eu aconselho aqui, por enquanto, não desenvolver esse termo, deixar ele do jeito que está aí. Depois a gente pensa o que a gente faz com ele. Vamos tirar o MMC. Então fica assim, ó. Tirando o MMC, vai ficar x2, que multiplica x mais h ao quadrado. Quando você pega esse rapaz e divide por esse outro aqui, sobra só x2. Né? Quando você pega agora esse rapaz aqui e divide por x2, sobra só o x mais h quadrado. Então aqui em cima dá para a gente fazer alguma substituição, né? Alguma modificação. Olha como é que vai ficar aqui? Vai ficar assim, ó, x ao quadrado menos, aí ó, x ao quadrado mais 2 vezes x vezes h mais h ao quadrado, tá bom? Que divide x2, x mais h quadrado, né? Em cima vai ficar o quê? x2 menos x2, olha só, já vou cancelar aqui o x2, ó. Menos 2x vezes h menos 2 menos h ao quadrado, né? Tudo isso dividido por x mais h quadrado. Dá para a gente melhorar isso daí? Vamos tentar melhorar, né? Então, quem é o quociente de diferença? Então, vai ser f de x mais h menos f de x, que divide o h. Então, ó, como aqui é uma fração, vai ficar assim. X. Ah, esse cara aqui cancela. Então, perceba que eu já posso cancelar isso aqui com esse rapaz aqui. Então, deixa eu só ajustar aqui. Vai ficar menos 2x vezes h, menos h ao quadrado, que divide x ao quadrado, x mais h quadrado. Tá bom? Tudo bem, hein? Então, ó,
como é que vai ficar? Menos 2 vezes x vezes h, menos h, que divide x2, x mais h ao quadrado, tudo isso aqui divide por h. Então, dividir por h é multiplicar por 1 sobre h. É a mesma coisa. Então, eu posso tirar aqui um h em evidência, vai ficar assim, ó, h menos 2x menos 1. É esse aqui que tem aqui o número. Que divide x2 mais x mais h ao quadrado, né? Isso aqui multiplicado por 1 sobre h. Cancelo h com h. E aí eu chego numa expressão final aqui, para o quociente de diferença, que é menos 2x menos 1, que divide x2, x mais h ao quadrado. Se você quiser desenvolver o termo de baixo, né, aí você encontra alguma coisa com x a quarto, né, mas não vai mudar muita coisa, né? Vai ficar isso aí mesmo, vai ficar uma função aqui em cima linear, dividido por uma função de quarta ordem, né? Então, não tem o que fazer não, aqui o termo final é esse aqui, quociente de diferença. Depois você vai ver que isso aqui vai dar origem a uma coisa muito interessante, né, com relação ao que a gente conhece como derivada da função, né? Mas depois a gente vê isso daí, tá certo? Então, 1 sobre x2, né, tá aqui, né? A gente encontra esse resultado aqui como resultado final, tá bom? Deixa eu só ver aqui se eu não cometi nenhum erro, né, para depois... na verdade tem um erro aqui, esqueci de colocar, né, que é justamente esse quadrado aqui, ó, que tem um quadrado, aqui tem um quadrado. Eu acabei me equivocando, né? Então, por favor, consertem as contas, né? Vai ficar aqui um h ainda, né? Aqui não é 1, vai ficar h, tá bom? Acabei esquecendo esse h no meio do caminho aí. Então, tem um h aqui, tem mais um h aqui, pronto. Taxa de variação é isso daí, né? Ou seja, é uma função linear dividida por uma função de quarta ordem, né? Aí aqui já não tem tanta regra assim, né? Só depois que a gente for trabalhar um pouco o conceito de derivada, né, é que você vai ver que existe uma certa lógica aqui. O fato de ter dado, por exemplo, uma função de segundo grau hiperbólica, né, quando você tira a taxa de variação, vai cair na função de terceiro grau. Por quê? Porque essa função linear aqui, dividida por uma função de quarto grau, vai ficar uma função de terceiro grau, né, dividindo por terceiro grau. Então, você tem uma função de primeiro grau em cima, né, dividido por uma função de quarto grau. Quando você faz essa divisão aqui, né, o resultado é uma função de terceiro grau embaixo. Então você vai ver que, na verdade, a taxa de variação de uma função de segundo grau, ela vai me dar uma função de terceiro grau, né? Por quê? Porque é o inverso, né? Então a função 1 sobre a função de segundo grau vai te conduzir a uma função de um terceiro grau. E assim sucessivamente. 1 sobre uma função linear, por exemplo, de primeiro grau, vai me dar, né, quando eu calcular a taxa de variação, vai me dar uma função de segundo grau. Bom, a gente vai ver direitinho mais na frente quando for calcular as derivadas, né? Mas por enquanto a taxa de variação é simplesmente isso daí, tá bom? Então a gente fez aqui alguns casos, eu vou deixar para vocês esses exercícios aqui, caso vocês treinem, né? Para vocês treinarem, por exemplo, 1 sobre x, né? 1 sobre x mais 2, uma função parabólica. Eu espero que vocês, se vocês quiserem pausar o vídeo agora, né, e começar a treinar esses outros exercícios aí, seria interessante, tá bom? Então eu vou fazer outro tipo de exercício aqui com vocês, né, só para a gente ver onde é que a gente pode aplicar também esse conceito de taxa de variação. Então, vou pegar aqui uma questão 2 que eu selecionei, né, e ele pede para calcular isso aqui, ó. X, f de x menos f de xp, f de p, aliás, desculpa, x menos p. Aí ele te dá o valor da função e te dá o valor de p. Ora, isso aqui que ele está pedindo, esse f de x menos o f de p,
né, que divide x menos p, é a mesma coisa da taxa de variação. Tá bom? É basicamente a mesma coisa. Por quê? É a mesma coisa. Por quê? Porque você tem, por exemplo, uma função aqui qualquer, não importa qual é a cara dela, né? Aí, quer dizer, esse desenho aí não é função, né? Uma função qualquer, né? Aí o que é que você tem? Você tem um ponto x aqui, que na verdade é o ponto P, né? Aí você tem um ponto x aqui. Bom, obviamente que isso aqui vai ser f de x. Isso aqui vai ser f de p. Então, quem é a taxa de variação média? É justamente essa brincadeira aqui, ó. É esse segmento aqui, né? Que é f de x menos f de p, né? Que é esse segmento aqui, ó, dividido por esse outro segmento aqui, para formar o triângulo. Então, é dividido por x menos p. Então, acaba sendo outra forma de você calcular a taxa de variação média, tá bom? E eu vou fazer com vocês aqui, por exemplo, essa parábola aqui, que tem A, né? Vou fazer essa função linear do item D, né? E vou fazer essa função cúbica aqui, certo? Vou fazer com vocês esses 3 exemplos aí para a gente entender o que ele quer. Vamos lá, simplifica f de x menos f de p, x menos p com x diferente de p. Então, vamos ver o que ele quer no item A. No item A a gente tem f de x igual a x ao quadrado, né? E o p igual a 1. Conselho que eu dou, né? Calcule primeiro quem é o f de p, só depois você substitui na expressão. Então, por exemplo, quem é f de p? F de p com p igual a 1 é o nosso f de 1. Tá bom? Quem é o f de 1 na expressão? 1 ao quadrado, que é 1. Tá bom? Então, quem vai ser f de x menos um f de p dividido por x menos p. Vai ser f de x menos f de 1 dividido por x menos 1. Então, quem é o f de x? F de x é... Vamos trazer para cá. Ó. Quem é o f de x? F de x é x ao quadrado. Menos o f de 1, 1. Né? E embaixo fica com x menos 1. Aí, para simplificar isso aqui, você vai ter que lembrar de algumas propriedadezinhas interessantes, né? Por exemplo, isso aqui é uma subtração de 2 quadrados, né? Então, é a diferença de 2 quadrados. Por exemplo, a ao quadrado menos b ao quadrado. Isso aqui é o quê? Isso aqui você pode escrever como a mais b que multiplica a menos b. Né? Se você não acredita que dá isso daí, né, faça a multiplicação aqui. Vamos fazer. Ó. A com a dá o quê? A ao quadrado. A com menos b, menos ab. B com a, mais ab. B com menos b quadrado. Olha que maravilha. Ó. Cancela aqui o negativo com o positivo e sobra só a menos b ao quadrado. Tá bom? Então, para simplificar essa expressão aqui, o que acontece? Eu vou ter que dizer que x2 menos 1 é x mais 1, que multiplica x menos 1. Então, quando eu dividir agora por x menos 1, o que eu vou ter? Né? Eu vou ter um termo aqui entre parênteses que é igual. Eu posso cancelar. Então, o resultado aí de x, de f de x menos f de p, né? Que divide x menos p, né? É simplesmente x mais 1. Tá bom? É uma forma diferente de você calcular a taxa de variação, né? Porque ela envolve, né, outra forma de ver. Né? Ela não envolve um intervalo. Né? O intervalo são 2 pontos no gráfico. Né?
Então, a forma alternativa de se calcular isso aqui, eu teria que chamar, né, baseado na questão anterior, eu teria que dizer que x menos p, que é esse intervalo todinho aqui, é o nosso h. Né? Ou seja, se eu fosse fazer que nem eu fiz na questão anterior, o p, né, seria x e o x, né, seria x mais h. Tá lembrado? Então, era isso que a gente fez na questão anterior. Né? Seria a mesma coisa. Mas aqui é uma forma diferente, é x menos p. Então, essa diferença aqui é x mais 1. Tá bom? Vamos fazer. É importante isso aqui para treinar justamente o cálculo do quociente de diferença, né, da taxa de variação. Vamos fazer aqui. São todas questões do Hoffman, né? Você pode ir lá atrás e procurar. Item D. 2x mais 1 com p igual a 2. Então, item D. Vamos fazer aqui. As páginas aqui. Então, item D aqui, ó. 2x mais 1, p igual a 2. Então, f de x igual a 2x mais 1 com p igual a 2. Como é que a gente faz? Quem é o f de p? Então, f de p é igual a o f de 2, que é igual a 2 vezes 2 mais 1, que dá 5. Correto? Então, dá 5. Então, quem é f de x? Vou fazer aqui f de x menos f de p dividido por x menos p. Né? Vai ficar o quê? Vai ficar 2x mais 1 menos o f de p, que é 5, dividido por x menos p, que é quanto? X menos p é x menos 2. Certo? Então, o que acontece aqui? Vai ficar assim, ó. Vamos trazer para cá. Então, f de x menos o f de p vai ficar x menos p, que é igual a 2x mais 1 menos 5, que divide x menos 2. Né? Então, esse resultado aqui vai dar 2x menos 4, que divide x menos 2. Tem como simplificar isso aqui? Tem. Ó. Como é que fica? Posso colocar um 2 em evidência aqui. Vai ficar x menos 2 entre parênteses. Né? Então, embaixo tem também x menos 2. Eu posso cancelar esse rapaz. Então, cancela aqui com esse cara aqui. De tal forma que no final das contas, né, o meu f de x menos f de p, né, x menos p, é igual a 2. Tá bom? Então, a gente chega à conclusão de que, nesse caso aqui, também encontrou o mesmo quociente de diferença, né, das funções lineares, que é o próprio m da função. Né? Se for ver, que é o próprio m. Ó. Tá bom? Então, por último aí, última questão desse exercício aqui, é x ao cubo, né, e x igual a 2. Então, isso é um pouquinho mais complicado, mas vou mostrar para vocês como é que faria, né? Então, f de x igual a x ao cubo. Bom? E o p é igual a 2. Né? Vamos lá. Vamos ver se a gente consegue fazer a substituição que a gente precisa. Né? Quem é f de 2? F de p. F de p é o f de 2, que é x ao 2 ao cubo. Né? Então, 2 ao cubo é 8. Certo? 2 ao cubo é 8. Tudo bem? Então, quem é f de x menos f de p dividido por x menos p. E o p é 2. Aqui, a gente vai ter f de x é x ao cubo. Tá bom? O f de p é 8. Certo?
e aqui embaixo a gente tem x menos 2. Aí você olha assim, será que tem como simplificar isso daí? Né? Será que tem alguma coisa aí na matemática que me permita simplificar isso daí? Né? Tem duas formas de você simplificar essa expressão. Tá bom? A primeira é você identificar, por exemplo, que o termo de cima é uma diferença de 2 cubos. Né? Onde o x está ao cubo e o 8 é o cubo do 2. Né? É uma diferença entre 2 cubos. Quem é a diferença entre 2 cubos? Né? A diferença entre 2 cubos vai ser a diferença entre os termos, certo? Multiplicado por a ao quadrado mais AB mais B2. Aí você diz, professor, eu nunca vou me lembrar disso aqui. Realmente é um pouquinho difícil, porque é uma questão de prática, né? Você tentar entender como é que fica a diferença de 2 cubos, a soma de 2 cubos, né? Como é que a gente pode encontrar essas brincadeiras. Então, por exemplo, vamos ver aqui se dá certo, né? A ao cubo, tá bom? A ao quadrado vezes B, né? E aqui A, B ao quadrado. Esse outro termo aqui vai dar menos A ao quadrado vezes B, menos A, B ao quadrado, e o último termo é menos B ao cubo. Então, como isso aqui é uma diferença entre 2 cubos, né? A gente fica com esse cara aqui cancela com esse rapaz aqui, ó. E esse rapaz aqui cancela com esse outro rapaz aqui. Então, fica A ao cubo menos B ao cubo. Então, aqui caberia você ver, né, por exemplo, que se o A no nosso problema, né, é o x, agora aqui no nosso problema o A é x. E o B é 2, né, porque é justamente x ao cubo e 2 ao cubo, que está lá em cima, né? Então, por exemplo, x ao cubo menos 8 seria o quê? X menos 2. E aqui ficaria x ao quadrado mais 2 vezes x, que é o produto dos dois, né? Mais 2 ao quadrado. Então, ficaria x menos 2, x ao quadrado mais 2x, mais 4. Né? Essa é uma forma de ver, tá bom? Quem é x ao cubo menos 8. Tem outra forma que, como isso aqui é uma divisão direta, né, daria para você fazer uma divisão entre dois polinômios. Como é que você divide polinômio? Né? Você tem um polinômio de grau superior, que é x menos 8, e você divide aqui, quer dividir, né, por um polinômio de x menos 2. Como é que você poderia fazer essa divisão? Né? Seguinte forma, você vai olhar, né, para esse termo aqui maior e para esse termo aqui também maior dessa função. Quanto é que é x ao cubo dividido por x? Né? Seria x2. Certo? Ao fazer essa diferença, ao fazer essa divisão, aí você volta multiplicando. Quem é x2 vezes x? X ao cubo, né? Só que eu vou passar agora para cá com sinal negativo, invertido. Menos x ao cubo. Quem é x2 vezes menos 2? Dá menos 2x2. Só que eu vou passar agora para cá, mais 2x2. Professor, nunca vi isso. Isso aqui é o que a gente conhece como divisão de polinômio, quando você vai dividir mesmo de forma direta. Né? Como é que a gente faz agora? Porque quando você vai dividir um número, né, por exemplo, 48, né, dividido por 6, o que você faz? Você procura o número que divide por 6, né? Então, o número que divide por 6 aqui é quanto? Vou dar outro exemplo. 48 por 6 não. 48 por 6 é muito trivial, né? Vamos dividir aqui um número grande, né? Por exemplo, 486, né? Isso aqui dá certo.
dividido por 6. Vamos lá. Como é que você faz essa divisão aqui? Você pode fazer o seguinte, 4 divide 6? Não, né? Mas 48 divide 6. 48 você pode dividir por 6. Dá quanto? Dá 8. Aí como é que você faz? Você pega 8 vezes 6, que dá 48, e joga para cá com sinal negativo. Não é isso que você faz? E aqui dá quanto? Sobra quanto, né? 48 com 48 vai dar 0 aqui. Sobra 6. 6 dá para dividir por 6? Dá. Vem 1. O que você faz? Multiplica 1 por 6, passa para cá com sinal negativo. Então dá 0, que é o resto. Né? É assim que você faz. Então o resultado aqui é 81. Aqui é semelhante. Ó. Então, por exemplo, quando você multiplica o x com o x2 com x, dá x3. Aí você passa para cá, menos x3. x2 vezes 2 dá menos 2x2. Passa para cá, mais 2x2. Aí você soma. Quando você somar os dois, esse x3 vai embora, fica 0. Aí vai ficar mais 2x2 menos 8. Tá bom? Aí vamos lá. Quem é? Vamos olhar agora para o termo mais alto aqui. Ó. 2x2 dividido por x dá quanto? Dá mais 2x. 2x vezes x vai para lá, menos 2x2. 2x vezes menos 2 dá menos 4x. Passa para cá, mais 4x. Aí você soma de novo todo mundo. Aqui vai zerar de novo, esse cara com esse cara aqui. Vai sobrar só 4x menos 8. 4x menos 8, ó, aí você olha para cá de novo. 4x dividido por x vai dar mais 4. 4 vezes x, 4x. Passa para cá, menos 4x. 4 vezes 2 dá 8. Negativo. Passa para cá, positivo. E aí você fica com 0 mais 0. Termina o problema. Ou seja, a divisão de x3 menos 8 por x2 é x2 mais 2x mais 4. Né? Que é justamente esse termo aqui, ó, que eu tinha calculado antes, junto com esse. Né? Então, ó, perceba que eu posso fazer isso de duas formas. Eu posso desenvolver aqui o produto, né, a divisão de dois cubos, a subtração de dois cubos, e eu posso dividir o polinômio de forma direta. Então, quem é x3, para finalizar aqui, f de x menos f de p, x menos p. Então, a gente encontrou que é x3 menos 8, x menos 2. Aí o procedimento que eu vou usar é o de cima mesmo, primeiro, né? O x2 mais 2x mais 4 dividido por x2. Cancela aqui esse termo com esse. Tá bom? E eu fico, no final das contas, com x2 mais 2x mais 4. Tá bom? Então, meu termo aqui final, f de x menos o f de p, x menos p, vai me dar x2 mais 2x mais 4. E realmente, como a gente já tinha visto antes, fica, né, uma função aí quadrática, né, porque a função original era cúbica. Bom, a gente tem uma função quadrática aí, porque a função original era cúbica. E ali também é uma taxa de variação. Tá certo, pessoal? Então, eu trouxe esses exercícios aqui só para você treinar bem como é que calcula essas taxas de variações, né? Para enxergar que a cúbica cai numa parábola, a função linear cai na função constante, né? A função constante cai no zero, né? E a função parabólica cai na função linear. Então, eu espero que vocês consigam treinar os outros exercícios aqui que eu estou propondo, tá bom? Então, no final do vídeo aqui, você tente fazer esses outros aqui, juntamente com os da questão número 1. Tá certo, pessoal? Então, é isso aí.